Bom dia, estamos começando mais uma aula aí de matemática do canal Matemática e Outro Patamar. Aqui quem fala é o professor Marcelo Vicente e vamos começar mais uma aula para a quarta fase, tá certo? Prestem bem atenção e vamos lá. O assunto é expressões algébricas. Aí a gente vai fazer o seguinte, podemos representar matematicamente algumas expressões dadas em linguagem usual. Por exemplo, quando eu disser assim, o dobro de 5, então aqui está escrito de forma usual, a língua portuguesa normal, né? Aí eu posso transformar essa frase em uma linguagem matemática, tá certo? O dobro, o que é que significa dobro? É 2 vezes. Então, o dobro de 5, eu posso botar 2 vezes 5. Então, aqui tem a linguagem usual e a linguagem matemática. Onde esse pontinho aqui no meio, ele representa vezes, viu? O triplo de 8. O que é que significa o triplo? O triplo é multiplicado por 3, ou seja, 3 vezes, não é? Então, o triplo de 8, aí vai ser o quê? 3 vezes 8. Linguagem usual, linguagem matemática. 4 mais 6. Então aí só é uma adição, né? 4 mais 6. 9 menos 2. Então aqui, 9 menos 2. Tá certo? Tá aqui linguagem usual, linguagem matemática. Também podemos representar um número cujo valor ainda não conhecemos, por qualquer letra. Vocês vão perceber, pode ser qualquer letra. Mas vai ser muito usual a gente ficar usando X e Y, por convenção, né? Mas pode ser qualquer letra. Por exemplo, essa frase aqui, o triplo de um número. Aí não está dizendo qual é esse número. Que número é esse? Não está dizendo que número é esse. Então eu posso representar assim, 3x. Que é a mesma coisa de ser 3 vezes x, ou seja, 3 vezes x. Aí no lugar desse número aqui, que número pode aparecer? Por exemplo, o triplo de um número, 3 vezes. Eu não sei que número é esse, então eu posso colocar uma letra. Vou colocar x. No lugar desse x, eu posso, dependendo da questão, colocar qualquer valor no lugar dele. Por exemplo, o triplo de 6. Então no lugar do x aparece um 6. Então vai dar 18. O triplo de 7, o triplo de 8. Ou seja, no lugar desse x aqui, você pode colocar qualquer valor. O triplo de 10, então 3 vezes 10, que já vai ser 30. E aí tanto faz, tá certo? As expressões como essas daí, expressões como essas são chamadas de expressões algébricas. Elas são formadas por números, tem que conter números, letras e sinais de operações. Quais são esses sinais de operações? Multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, multiplicação vai ser um pontinho, divisão são 2 pontinhos, adição, um sinalzinho de mais, e subtração, um sinalzinho de menos. Então, os sinais da operação são esses 4 aqui, os sinais das operações: multiplicação, divisão, adição e subtração. E como o valor de x, E como o x representa diversos números, igual eu mostrei aqui em cima, no lugar de x pode entrar qualquer número, 6, 10, 5, 8, qualquer número, né? Então ele é chamado, a letra que aparece na expressão algébrica, ela é chamada de variável. Por que é variável? Porque você pode colocar qualquer valor, tá certo? Aí observando agora outros exemplos, por exemplo, vamos ver aqui, Observe outros exemplos de uso de variáveis em expressões algébricas. O dobro de um número. Aí esse número aqui eu não sei qual é, mas eu sei que o dobro é multiplicar por 2. Aí esse número eu vou chamar de x, então fica 2 vezes x. Poderia ser 2 vezes y, 2 vezes p. A letra não importa não. O que importa é só a expressão, o dobro de um número. Aí esse número eu chamei de x, tá certo? A metade de um número. O que é que significa a metade? A metade eu dividi por 2. Então, o número é x, que eu não conheço, e eu vou dividir por 2. Olha o tracinho aqui da divisão, né?
Ou você podia botar assim, ó, x dividido por 2. Assim também pode. Ou então assim, ó, x dividido por 2. Tem várias formas de representar a mesma expressão, tá certo? A mesma operação, na verdade, né? Aí outra aqui, ó. Um número mais 5. Aí vocês vejam que o número a gente não sabe quem é. Um número. Então pode ser um número qualquer. Então eu vou chamar ele de x, ó. Então x mais 5. No lugar desse x aqui pode entrar qualquer número que existir. O triplo de um número menos 6, ó. Então o número, eu não sei quem é esse número, né? Mas eu sei que o triplo de um número, aí vai ser 3 vezes x, porque quando eles estão encostados assim, é a mesma coisa que colocar assim, ó, 3 vezes x menos 6. Aí coloca, ó, menos 6. Tanto faz você botar 3 vezes o x, como você botar só 3x. Significa a mesma coisa, viu? E aqui está dizendo a soma de dois números diferentes, né? Então, se são dois números, o primeiro número eu posso chamar de x e o segundo eu posso chamar de y. Então, a soma deles. Então, em linguagem matemática, vai ficar x mais y, tá certo? Aí, o assunto dessa semana, minha gente, é isso, expressões algébricas. Vejam aí bem direitinho. Qualquer dúvida, entre em contato e a atividade eu vou postar lá no grupo, tá certo? Tenham um bom dia.